Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Angélica, eu faço faculdade na instituição Uninter, meu RU é 160-6013, sou do Polo de Sorriso, Mato Grosso. Dando continuação a alguns vídeos do estágio de extensão sobre o nosso projeto, a importância da sociologia na vida do adolescente no ensino médio. Nesse vídeo, eu irei estar falando um pouco para vocês sobre desigualdade, né? O que é a desigualdade? Você sabia que há várias formas de desigualdade? Por exemplo, a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, a desigualdade de casta, a desigualdade etária, a desigualdade de classes, a desigualdade na saúde, né? Mas o que significa desigualdade? A desigualdade é o estado de coisas ou pessoas que não são iguais entre si, dessemelhança. É uma diferença, né? De altura, de idade, também pode significar ausência de proporção, ausência de diferença de força, né? Ah, de altura, de pessoa mais fortinha, outra mais magrinha. É assim. Vamos estar falando um pouco aqui para vocês. Desigualdade social. O que é sua origem? Como combater alguns dados e outras dúvidas. Vamos lá. Diariamente, no noticiário brasileiro, reúne casos que exemplificam como a desigualdade social que atinge a sociedade e impede que uma grande parcela da população consiga melhorar a sua qualidade de vida. A educação, a saúde de qualidade, o saneamento básico são alguns dos pontos que mostram como ricos e pobres têm acessos distintos a direitos básicos. A isso somam-se ainda a oportunidade de trabalho, acesso à cultura e ao lazer. A desigualdade social é um problema histórico e estrutural, herança do nosso período colonial, e que funciona como um ciclo que alimenta com o passar dos anos, sustentando pela má distribuição de renda, ou seja, determinados indivíduos se encontram em condições estruturalmente mais vantajosas do que outros, e essa posição os permite acumular ainda mais riquezas em detrimento dos demais. Porém, há uma série de medidas que podem e devem ser adotadas para diminuir esse abismo, entre outras classes com maior ou menor poder aquisitivo, né? Deixa eu beber uma água aqui. Vamos lá. O que é a desigualdade social? Ela é a diferença entre as classes sociais que determinados indivíduos se encontram em condições estruturalmente mais vantajosas do que outros. Isso acontece pela má distribuição de renda na comparação entre os mais ricos e os mais pobres. Além da falta de acesso à educação, à saúde, à cultura e a oportunidades de trabalho, né? Como é a desigualdade social aqui no Brasil? O Brasil ele é o 7º país mais desigual do mundo, segundo o último relatório divulgado pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ele fica atrás apenas de nações do continente africano, como a África do Sul, Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana, Lesoto e Moçambique. Esse levantamento ele tem como base o coeficiente Gini, que mede desigualdade de distribuição de renda. A desigualdade mostrada pelo relatório ele pode ser explicado por uma série de fatores. Segundo Kátia Maia, diretora executiva da Oxfam Brasil, três deles, contudo, são determinantes para que o país permaneça numa posição negativa dos primeiros anos, que é o racismo, a questão de gêneros e a tribulação de imposto. O que significa a desigualdade social? Quando uma sociedade está estruturada
de maneira desigual, determinados indivíduos e classes sociais se encontram em condições estruturalmente mais vantajosas que outros, isso é agravado ao longo dos anos pela má distribuição de renda. As suas oportunidades de trabalho e acesso à educação, à saúde e à cultura são oferecidos de maneira desigual e a parcela mais rica da população em detrimento da mais pobre. Quais são os tipos de desigualdade social? A desigualdade econômica, a desigualdade regional, a desigualdade racial, a desigualdade de gênero, aquelas que eu falei também no início, né? Como acabar com a desigualdade social? Uma série de medidas elas podem ser adotadas para reduzir o abismo entre os ricos e os pobres, desde a promoção dos direitos e a desigualdade econômica das mulheres ao pagamento de salários, a contenção dos salários de executivos e o objetivo de um mundo todo ter serviços gratuitos de saúde e educação. Segundo a ONG Oxfam, como surgiu a desigualdade social no Brasil? Vamos lá. Para os historiadores, a desigualdade no Brasil é a herança do período colonial e se deve a fatores como a influência ibérica, os padrões expostos de latifúndios e a escravidão. Desde a época onde teve a escravidão, né, que trouxeram os negros para o Brasil para eles serem escravos, porque eles não acreditavam no potencial dos negros naquela época. Então eles colocaram eles como escravos. Desde aquela época já vem uma certa discriminação da raça, da cor, da sua cultura, né? Qual a porcentagem de desigualdade social no Brasil? Vamos lá. Uma pesquisa divulgada em maio pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele mostrou que os 10% mais ricos ficam com 43% da renda nacional. De acordo com essa reportagem da Folha de São Paulo, a massa real do rendimento, que soma as rendas mensais de todos os brasileiros, foi de 213,4 bilhões em 2019. O valor é de 2,2% maior que o verificado em 2018. Reflete o aumento no número de pessoas com renda mensal. Deste total, 43,1% ficou nas mãos dos 10% mais ricos, um valor praticamente estável em relação a 2018. Já os 10% mais pobres ficaram com 0,8% da massa desse rendimento mensal domiciliar per capita no país. Vamos ver aqui a origem da desigualdade. O primeiro intelectual a falar sobre a desigualdade entre as classes foi o alemão Karl Marx. Para ele, a desigualdade social era um fenômeno causado pela divisão de classes. Por haver as classes dominantes, essas se utilizavam da miséria gerada pela desigualdade social, graças ao lucro e o acúmulo de propriedades, para dominar as classes dominadas, uma espécie de ciclo. Que vai passando de pai para filho, né? E assim vai acumulando os seus bens, os seus lucros, né? Quais são as maiores desigualdades sociais no Brasil? O crescimento do desemprego, da violência e dos índices da pobreza. Eles geraram pela falta de oportunidade ao acesso à educação, à saúde e à cultura. Vamos ver aqui. Eu quero falar um pouco sobre o Karl Marx, né? Como o marxismo ele interpreta a desigualdade social. Para o filósofo alemão Karl Marx, a desigualdade social era um fenômeno causado pela divisão de classes, por haverem as classes dominantes, essas utilizavam da miséria gerada pela desigualdade social, graças ao seu lucro, né, e à propriedade e às suas propriedades acumuladas, que eu acabei de falar, né?
numa série de ciclos. Agora eu quero falar um pouco sobre a síntese de outros teóricos, né? Ó, falei sobre Karl Marx, agora eu quero falar sobre o Max Weber. Ele fala que a sociedade ela é dividida em estratos ou camadas. O lugar ocupado pelos seus indivíduos na sociedade tem a ver com a sua posição econômica, mas não é o controle dos meios de produção que define as classes. A divisão de classes ela se origina em diferenças sociais baseadas no poder, na riqueza e no status. O seu status é uma dimensão subjetiva e separada da classe, trazendo um conjunto de aspectos positivamente avaliados em uma sociedade: a riqueza ou a propriedade, o poder, a influência e o prestígio, o valor sociocultural e atribuídos a quem ocupa determinada posição social. Agora eu vou falar sobre Eric Olin Wirigit, de 1947. A sua abordagem ela combina aspectos da proposta de Marx e Weber. A classe capitalista ela consola os investimentos, o capital e os meios físicos de produção, além de poder sobre a mão de obra, né? Os trabalhadores não detêm controle sobre os meios de produção, a terra, o subsolo, insumos, águas, equipamentos e instalações. Os responsáveis pelo trabalho administrativo, os chamados trabalhadores de colarinho branco, são os gerentes do trabalho e têm uma posição contraditória, ora defender os interesses dos patrões, ora o dos empregados. Vamos falar um pouco sobre Pierre Bourdieu, de 1930 a 2002, desculpa. Os grupos de classes, eles são identificados pelos níveis de acesso a bens materiais, simbólicos, ou seja, não materiais como os bens culturais. A ênfase da teoria da distinção de classes está no consumo típico de uma sociedade de massa. A distinção social é a diferenciação que existe entre o indivíduo e grupos, e não se baseia apenas em fatores econômicos ou ocupacionais. Os grupos de classes, elas agregam ao capital econômico, material, um legado relativo ao conhecimento e à cultura, iniciação à ciência, à arte e à literatura, busca prestígio e ascensão social, desenvolve gostos culturais e atividades de lazer, definindo padrões e consumo de um estilo de vida próprio. Eu estava aqui com esse livro, né? Que eu vou mostrar para vocês o livro que eu peguei, a Sociologia, né? Sociologia no Ensino Médio, um volume único, né? E foi essa. Agora eu quero falar um pouco para vocês sobre. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, né? Deixa eu pegar esse outro livro aqui que vai ser. Que ele é bastante interessante também. Falar sobre a invisibilidade da desigualdade. Esse livro aqui, o que eu peguei agora, de Nelson Dácio Tomás. Esse livro é muito bom. Sociologia para o Ensino Médio. É a invisibilidade da desigualdade. De acordo com o sociólogo brasileiro Gessé de Souza, a permanência da desigualdade e de sua invisibilidade pública no Brasil mostra que a explicação desse fenômeno não se restringe ao fator econômico e deve ser buscada na dimensão histórica. Em sua argumentação, Gessé de Souza ele destaca que o processo de modernização no Brasil ele ocorreu só do ponto de vista econômico. Crescemos economicamente de 1930 até 1980 com taxas semelhantes às da Índia ou a da China. Hoje em dia, nesses 50 anos, o Brasil passou de um dos países mais pobres do globo para o 8º mais rico do mundo.
continua até hoje, entretanto, como um dos países mais desiguais do mundo. Por que isso acontece? Porque a produção e a reprodução no Brasil de uma classe de indivíduos corresponde a 1/3 da população brasileira que não tem acesso à oportunidade de trabalho, ao processo educacional e à participação política e efetiva. Para Gessé de Souza, os programas sociais implementados no Brasil, como a Bolsa Família, eles obedecem à lógica do curto prazo, fundamentando-se na suposição de que a pobreza é um fato fortuito e casual. Se receberem uma pequena ajuda econômica, os indivíduos em situação de miséria poderão caminhar com as suas próprias pernas. No entanto, a desigualdade entre as classes sociais em nossa sociedade se reproduzem há séculos, a despeito das ações dos indivíduos e governos. Baseando-se no sociólogo francês Pierre Bourdieu, de 1920 a 2002, Gessé de Souza afirma que a classe social se transmite por herança familiar. Isso ocorre por meio de sinais invisíveis, como medo e insegurança, transmitidos na tenra infância dos pais para os filhos, em famílias pobres, contrapondo-se ao estímulo de coragem e iniciativa, transmitido aos bem-nascidos. Invisível também é a desigualdade que nossa percepção comum produz e reproduz continuamente. Essas considerações, elas sugerem que, embora se observe uma pequena redução da desigualdade social no Brasil, somente com uma mudança significativa nos processos políticos e econômicos e culturais, se poderá ver nas próximas décadas uma alteração profunda na situação que vivemos hoje. Deixa eu ver aqui mais o que eu poderia estar falando. Eu falei sobre a desigualdade na cor, né? Aqui também nas palavras de Josué de Castro, a fome no Brasil. Olha aqui o que ele fala, olha. A fome no Brasil, que perdura apesar dos enormes processos alcançados em vários setores de nossas atividades, é a consequência, antes de tudo, do seu passado histórico, com seu grupo humano, sempre em luta e quase nunca em harmonia com os quadros naturais. A luta, em certos casos, provocada e por culpa, portanto, da agressividade do meio, que iniciou abertamente as hostilidades, mas sempre por inabilidade no elemento colonizador, indiferente a tudo que não significasse vantagem direta e imediata para os seus planos de aventura mercantil, aventura desdobrada em ciclos sucessivos de economia destrutiva, ou pelo menos desequilibrante da saúde econômica da nação, o do pau-brasil, o da cana-de-açúcar, o da caça aos índios, o da mineração, o da lavoura, do café, da extração da borracha e, finalmente, da industrialização artificial. Baseadas ficticiamente as barreiras alfandegárias no regime, né, da inflação. É sempre o mesmo espírito aventureiro, se insinuando e imposicionando, mas logo a seguir corrompendo os processos de criação da riqueza no país, impacientemente nacional do lucro turvante, a consequência de empreendedores e levando a matar sempre todas as suas galinhas, ovos e de ouro, todas as possibilidades da riqueza que a terra trazia ao seu bojo,
Isso é uma fala do Josué de Castro, né? Deixa eu ver aqui. Bom, para finalizar, né? Eu queria agradecer a todas as pessoas, porque as pessoas que curtiram, que comentaram, né? Esse último vídeo meu, ele dá 6 horas, que é o que é no Interped do estágio de extensão, né? Então, estou aqui para agradecer. Terminamos o nosso estágio, esse é o final. Todas as pessoas que curtiram, que comentaram, só tenho a agradecer, muito obrigado e até!